Santo Deus! Bem-vindo segunda-feira de carnaval e nós estamos aqui ao vivo no programa Sempre com Você. Eu estou de laço, eu estou de brilho no rosto, afinal de contas, vamos celebrar também como bons cristãos que somos, né, gente? Estamos aqui também para trazer informação, espiritualidade para você, mas também nesse ritmo animado, porque feliz é aquele que louva a Deus, né? Não pode ser triste um coração que ama Cristo. A palavra de Deus diz para nós, né? Que nós devemos louvar a Deus, devemos nos alegrar. Tem a galera aí curtindo os retiros de carnaval, os acampamentos. Ontem eu estive lá na Conexão Saron, estive com o pessoal da Shalom também. A galera tava lá, cheia de brilho, louvando e bendizendo ao Senhor Deus. Nós estamos aqui também nessa segunda-feira para trazer essa alegria para você. Em falar nisso, você vai conferir essa matéria que eu fiz ontem lá na Shalom e na Conexão Saron, 5h30 da tarde com Paloma Ortega no Imaculada Notícias. Então fica ligado na nossa programação hoje o dia inteiro. E hoje aqui no Sempre com Você nós vamos falar sobre máscaras. É isso mesmo, daqui a pouquinho a Raquel Mirão vai estar com a gente aqui. Nós vamos bater um papo. Será que quando nós temos que passar por alguma situação, nós não temos, né, aquela força, aquele feeling, a gente veste uma máscara e vai lá, não enfrenta? Será que a gente faz isso? Será que nós usamos máscaras? Será que usar máscara é somente pejorativo? A gente só vai e leva pro lado do mal ou às vezes é necessário? Tema complicadinho, né, gente? Mas não, por que não falarmos disso hoje, nessa segunda-feira de carnaval, aqui ao vivo no programa Sempre com Você? Quero convidar você a participar com a gente. 33491015, 993470532, tá bom? Então fique ligado que além disso tem as nossas dicas, tem a dica do dia, como viver melhor, dica de direito, tem a frase do nosso santo do dia de hoje para ajudar a gente ainda mais, não é mesmo? E vamos rezar? Vamos rezar como fazemos todos os dias aqui no nosso programa Sempre com Você, com o coração cheio de alegria, acreditando que Deus é Deus na nossa vida e que nós devemos deixar Deus ser Deus na nossa vida. No sábado agora nós tivemos a estreia do programa Respostas, a reestreia, né, do programa Respostas com o Padre Adriano Stevanelli. E ele falava pra gente, né, de deixar ser Deus na nossa vida, de nos alegrarmos. O Padre Adriano Stevanelli tirou muitas dúvidas da gente e ficou muito guardado no meu coração quando ele dizia que Deus é um amor, tem um amor tão grande por nós, né? Porque chegou uma pergunta assim, falava assim, como que a gente pode ver Deus uma pessoa chata? Né? E ele falava assim, às vezes a gente tem que pensar que Deus é Deus e Deus é tão grande que pra gente, muitas vezes, né, encoberta essa chatice na gente. Às vezes nós somos chatos também, porque a gente acha que o outro é chato e às vezes a gente é chato também, né? Então deixar Deus ser Deus da nossa vida é transformar muitas vezes a nossa chatice também. Porque às vezes a gente enxerga no outro, né, e a mesma coisa que a gente enxerga na gente. Às vezes a gente espelha, né? Eu vejo algo no outro que me incomoda muito e na verdade isso que incomoda muito no outro às vezes é algo que tem dentro de mim. Então que nós possamos entender tudo isso dentro de nós, deixarmos Deus ser Deus na nossa vida, para que mesmo chatinhos permaneçamos na fé, para que também na nossa caminhada o Senhor possa, né, nos ajudar a sermos diferentes, a sermos pessoas autênticas, pessoas que se conhecem e que nessa alegria que vem do coração de Deus pode também evangelizar. São Maximiliano Kolbe nos diz assim: permite ser amorosamente conduzido na alegria e na tristeza. Permite ser amorosamente conduzido na alegria e na tristeza. São Maximiliano Maria Kolbe. E que nós possamos deixar sermos conduzidos pela graça de Deus, tanto na alegria quanto na tristeza. Quantos de nós vivemos alegrias passageiras, né? Mas aquilo que fica guardado dentro do nosso coração é que de fato motivou a verdadeira alegria em nós. Às vezes a alegria passou agora aqui, já vivi, pronto, acabou. Mas ficou coisas guardadas no meu coração, ficaram coisas guardadas no meu coração. O sentimento de alegria, né? Aquele momento bonito que eu vivi, o momento foi passageiro, mas ficou guardado no meu coração. Que nós possamos entender então que ser conduzido amorosamente, ou seja, no amor, na alegria e na tristeza, significa que hoje, momento de festa, às vezes você está muito feliz com sua família reunida, numa festa bonita. Agora é fácil louvar a Deus, né? Mas quando eu estou triste, às vezes para mim é difícil porque eu fico questionando o que Deus fez isso comigo.
e me esqueço das minhas escolhas, do livre-arbítrio dado para mim e que eu muitas vezes sou prisioneira das consequências das minhas atitudes. Então, o importante é que nós possamos nos conduzir, deixar Deus ser Deus, quando estivermos tristes e também quando estivermos alegres. E algo profundo que eu preciso dizer é que quando você está triste, você não precisa vestir a máscara da alegria. Você não precisa colocar, né, uma carapuça da alegria, eu estou feliz. Não, está triste, está triste. Você é livre para viver sua tristeza. Tem tanta gente que não deixa a gente viver a tristeza da gente em paz. Você já percebeu isso? Não, você não pode ficar triste. Nós devemos ser felizes, a alegria de Deus, do Senhor é a nossa força? É a nossa força. Só que nós somos humanos e na nossa humanidade é permitido pra gente ficar triste. Ou então pessoas que são alegres demais o tempo todo, muitas vezes também, né? Às vezes são alegres. Às vezes são pessoas que são alegres, às vezes a alegria da pessoa incomoda a gente porque a gente é mal-humorado, né? Aí a alegria da pessoa incomoda a gente. Ou então também às vezes a pessoa é muito alegre e transborda essa alegria o tempo inteiro e reafirma também talvez porque não tenham deixado ela viver a tristeza dela como ela deveria viver. Né? São dois aspectos na gente, alegria e tristeza, que ao mesmo tempo que caminham juntas, né, elas se complementam e que independente em qual estado nós estamos, nós devemos deixar, permitirmos, sermos amorosamente conduzidos por Deus e pela Virgem Imaculada. Tá feliz? Coloca o Senhor na direção da sua vida. Nele, eu tô triste. Coloca, meu irmão. Já ouviu falar que muitas vezes é preciso uma dor muito grande para que a gente possa acreditar em Deus? Pois é. Então, está triste? Não deixa Deus afastado de você, não. Coloca o Senhor na tua caminhada, a tua fé, a tua espiritualidade. Eu não sei o que você tem vivido, né? Mas se você está na alegria ou você está na tristeza, é preciso permanecer em Deus. Não é mesmo? Que nós possamos, então, nos alegrarmos, mesmo na tristeza. Isso não significa que nós não vamos deixar de ser triste. Tem um carisma aqui de uma comunidade que diz que é sorrir entre lágrimas, né? Ou seja, a gente se permite ser triste, a gente se permite também ser feliz. E é possível estar triste mesmo estando felizes. Mas o importante disso é a gente não deixar que nenhuma coisa nem outra anule um ou outro dentro da gente. Você pode ser triste, você pode ser alegre. O que a gente não pode deixar de entregar nesses dois momentos a nossa vida nas mãos de Deus e da Virgem Imaculada. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Que bom, gente, que bom é louvar o nosso Deus, não é mesmo? Hoje é dia de alegria, é dia também, claro, de conhecimento aqui no programa Sempre Com Você. Olha só, Jaque Trevisan agora aqui no Sempre Com Você para animar a gente, tá bom? Porque você, claro, é o nosso convidado especial, é pra você e por você que nós estamos aqui. E antes de eu chamar uma entrevista, eu quero chamar a dica de hoje, porque segunda-feira é sempre dia de dica nova aqui no programa e nós vamos conferir agora. Para dar um sabor especial a qualquer prato com batatas cozidas, coloque 2 ou 3 cravos da Índia na água do cozimento. Essa foi a nossa dica de hoje. Gente, cheirinho, gostinho de cravo é bom, né? Faz o teste aí e conta pra gente. E hoje, então, nós vamos falar sobre máscaras, é o tema do programa de hoje. E eu recebo com muito carinho também ritmo de carnaval aqui, ela toda linda, Raquel Almirão. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Estamos aqui, né? Pois usando os nossos adereços, porque hoje é dia de fazer testar também, né? A gente se alegrar também. Todo dia é dia de ser alegre, né, Raquel? Bastante, vale a pena. Acredito eu. Bem-vinda, viu? Obrigada. Que alegria te receber hoje, né? Que nem eu falo sempre, né? Nossos temas cabulosos a gente chama Raquel. Porque eu acredito que falar de máscaras não seja um tema fácil. A gente fala máscara, a gente já pensa assim, a carapuça serviu, né? E é justamente por aí, né, Raquel? É antigo, né? Antigo, a carapuça serviu, é um termo bem antigo e que ainda a gente percebe muitas pessoas usando no sentido pejorativo, né? Às vezes assim, ai, não gostei,
do jeito que a fulana, eu não gostei do jeito que ele se apresentou, não gostei do jeito que ela disse, que ela falou. Então, a gente acaba utilizando esse termo, mas a psicologia, não só a psicologia, né? Hoje em dia a gente fala assim, as ciências que estudam o comportamento humano, incluindo nós, psicólogos, a gente vai aprimorando esse olhar também, né? A gente também vai aprofundando um pouco esse olhar sobre as máscaras que as pessoas usam. É verdade. Eu quero convidar quem está em casa para participar com a gente. Se quiser participar, 33491015, mensagem de texto no 993470532. A Catarina, a Rose estão aí prontinhas para receber, tá bom? A pergunta de vocês. Queremos a sua participação aqui no programa de hoje. Agora, Raquel, a gente pegou esse gancho do carnaval, né? Porque a gente aproveita, né? Esse período do carnaval, o pessoal aproveita para usar as máscaras, as fantasias que querem, né? Que sentem vontade, que durante o ano não é muito permitido. A gente tem umas regrinhas durante o ano, não é muito permitido, né? Sim. E aí a gente faz um acesso às fantasias, e nesse período, justamente, o pessoal costuma colocar máscara mesmo, né? De fantasia Sim. e tudo mais, né? Agora, essas máscaras que nós usamos nesse período, nós temos um período que é propício para isso, né? E durante a vida, e durante o ano, como é que isso funciona na nossa vida? São várias possibilidades, né? Enquanto a gente vai ouvindo a pergunta, a gente vai pensando várias possibilidades de resposta. É muito comum a gente ver na mídia alguns links que tem assim as pessoas escolhendo máscaras. Não sei se você já percebeu. A pessoa fala assim, que máscara que eu vou colocar agora? Que máscara que eu vou usar hoje? E as máscaras são rostos, né? São os rostos, o rosto alegre, o rosto tenso, o rosto triste, o rosto com raiva. Então, assim, como que eu estou me sentindo hoje? O que eu vou vestir? O que eu vou colocar? Então, isso daí já é uma forma realmente mais existencial de cada um, né? De nós, cada um de nós. E isso remete muito falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento da sua capacidade de poder, de uma forma amorosa, na alegria ou na tristeza, estar se sentindo seguro, estar se sentindo amparado com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. Então, essa é uma forma. E existem outras também formas, né? Como eu trabalho há muitos anos com quem está doente, né? Fisicamente doente, emocionalmente, então, que dirá que quando o corpo ele tem dores crônicas, o emocional ele é muito exigido, ele é muito cobrado. Então, existe situações em que a pessoa percebe que onde ela sente um prazer, aquela sensação dolorosa, por exemplo, ela cede. E aí ela utiliza muito aquela sensação, aqueles lugares onde ela sente prazer, aquele jeito de trabalhar que ela sente muito prazer. Muitas vezes tem professores que têm dificuldades, mas quando estão no seu ofício, eles esquecem, simplesmente esquecem. E aí a gente tem uma explicação. E a gente diz o seguinte, que é um tipo de máscara, porque assim, saiu daquele contexto, vem tudo novamente, né? Vem a dor, vem da tristeza, e aí eles não conseguem sustentar uma máscara, só em algumas situações específicas. E também nós temos, para concluir também, situações bem pontuais do nosso dia a dia, timidezes para uma entrevista de emprego. Então, às vezes, a pessoa segue uma estratégia, e dentro da estratégia tem a maquiagem, tem o tipo de roupa, às vezes o tipo de resposta. Tem pessoas que treinam, né? E tudo certo, porque a pessoa deseja muito um trabalho, ela vai concorrer com muitas pessoas, e às vezes um bom preparo inclui ela fazer uso de algo que favoreça ela atingir o objetivo numa característica psicológica, não, comportamental, que ela encontra muita insegurança. Você falando, né? Isso me vem muito assim. Da questão da maquiagem, né? Às vezes a pessoa fala, ela usa tanta maquiagem que ela fica artificial, né? Aí eu falo assim, eu fico pensando assim, será que fica artificial mesmo? Porque quem trabalha com maquiagem, por exemplo, eu trabalho com maquiagem, né? O pessoal fala assim, fica muito diferente. Bom, se fosse pra ficar igual, eu não passava maquiagem. Não né? seria maquiagem não também, seria né? maquiagem. Não seria uma estratégia de... Mas eu não entendo essa questão até mesmo que a sociedade às vezes coloca, né? E às vezes até muitos homens falam assim, aquela mulher fica muito artificial. Vou dar um banho nela para ver se ela é bonita daquele jeito. A impressão que tem é que as pessoas colocam isso na gente, né? Como se, por exemplo, usar uma maquiagem, a gente estivesse se mascarando para sair. Na verdade, pode ser algo que eu quero enaltecer a minha beleza. Inclusive, é bem por aí. Com a modernidade, sabe, Antoniela, a gente percebe assim que, como
como toda possibilidade do novo, tudo, normalmente, assim, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Que o novo, ele traz, muitas vezes, uma resistência de um grupo de pessoas que é compreensível. Né? Falei assim, então, agora, a mulher que se maquiava só para festa de casamento, só para momentos super, mega especiais, mas antigamente usava muita peruca. Né? Então, e paramos de usar, estou falando, mas antigamente ente, né? Hoje, a maquiagem, ela realmente, ela realça, a gente vê que ela traz um realce dos traços que já são da pessoa. Né? Existem também tratamentos, mas aí vamos ficar no natural, né? No natural realça os traços que a pessoa já tem e que ela se sente muito bem vendo esses traços realçados. Isso faz mesmo uma diferença na autoestima dela. Então, é diferente de máscara dentro do sentido que nós estamos trazendo. Traz autoconfiança, a autoconfiança vai fazer com que ela tenha um autoconhecimento também, e esse autoconhecimento melhora a qualidade de vida. É uma sequência de boas situações, de situações favoráveis para a saúde mental dela. A gente conversava antes de começar o programa, né, sobre essa questão da palavra máscara, né, que às vezes soa como algo pejorativo mesmo, né, algo que é mais... se você usa uma máscara, sempre é pro mal, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, levando em consideração também isso que você falou no começo, né? Às vezes eu acordo de manhã, eu posso escolher o que eu vou ser, digamos assim, né? Acordei mal-humorada. Eu decido se eu vou querer ficar mal-humorada ou se eu vou querer ficar alegre. É assim que funciona? Olha, com relação à primeira questão que você colocou, né? As questões das máscaras e do sentido mais negativo, digamos, né? Existem sim, e a gente, durante muito tempo, a gente ficou na história, da história nossa e do desenvolvimento, a gente era pego de surpresa com pessoas que nos tratavam de uma forma e, com o tempo, tendo oportunidade, a gente percebia que existiam muitas outras intenções atrás de algumas atitudes daquela pessoa. É uma forma da gente perceber. Existem pessoas que têm doenças que utilizam mesmo características muito diferentes para dissimular, né? Dissimular ou manipular uma situação, manipular uma pessoa para que ela possa ter um benefício, que ela tem interesse. Então, essas características de máscara, de pessoas que usam máscaras, elas realmente podem prejudicar muito quem está em torno dela, quem convive com essa pessoa. Então, essa é uma das mais preocupantes, né? Que a gente utiliza muito numa linguagem jurídica, né? Uma linguagem que envolve crime, que envolve intenção de prejuízo ao outro. Agora, quando a gente fala de não acordei tão bem e eu decido se eu fico bem ou não, essa questão é tão delicada, é tão existencial, essa questão que você trouxe, ela é muito existencial, porque envolve, sim, a pessoa saber que ela pode, às vezes, despertar não tão bem, porque não dormiu muito bem ou está cansada, mas olhar de uma forma positiva para como encarar a sua vida dentro desse contexto. E aí ela entende assim, olha, hoje eu não estou tão bem, se não aconteceu nada sério, de perceber que pode ser um cansaço, pode ser incrível, mas pode ser uma gripe. Né? Tem pessoas que não percebem depois de 1 ou 2 dias, um dia, depois de um tempo que ela percebe que ela está resfriada ou não está bem mesmo. Ou é uma TPM. Exatamente, ou é uma TPM. Então, assim, são situações que cada um de nós, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, a gente tem um pouco mais de chance de combater, ou de combater não, de nos conhecermos. Acho que combater não é tão necessário. Parece que a gente vai ficar numa guerra contra a gente mesmo, e não é necessário essa guerra. É possível, sim, você ter uma sensatez e ter um nível de compreensão consigo mesmo. E como você disse no início do programa, né? Às vezes a gente não está bem e você vai passar um dia enfrentando, vivendo o não estar bem de uma forma amorosa, de uma forma confiante. Né? Confiante que passa. Eu estava falando essa questão, né, de ser alegre, de ser triste, porque a impressão que eu tenho é que, assim, que às vezes a gente não pode estar triste. Não, como assim você está triste? É a mesma coisa que falar, né, para uma pessoa que está na igreja, que nem a gente que está aqui à frente, você não pode passar por uma depressão. Imagina! Sabe? Como se a gente não pudesse sofrer. A gente já falou de sofrimento aqui algumas vezes. Sim. E aí a gente parte desse princípio também, né, de que às vezes é melhor, as pessoas têm ideia de que é sempre melhor ser alegre do que estar triste, né? Estar alegre ou estar triste, né? A gente começa a perceber, à medida em que
que a gente vai desenvolvendo, nos desenvolvendo na profissão e como ser humano, que a gente fica cada vez mais alegre quando a gente percebe que a gente está cada vez melhor suportando, enfrentando e vivendo a dificuldade. Que pode ser tristeza, pode ser raiva, não sei, sentimento, medo. Né? À medida em que você percebe que você desenvolveu mais uma habilidade, mais uma competência para sair de um momento de decepção, sair de uma frustração, ou desculpar-se com alguém que você possa ter machucado, decepcionado, a sua alegria vai ficando cada vez mais, digamos assim, espontânea e curativa. Porque você vai percebendo que você pode, que você vai, em alguns momentos, sim, desequilibrar. Que é normal. Que é né? normal. Em relação aos outros e a você, pode acontecer. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, porque depois eu quero saber também um pouquinho sobre se isso tem a ver com o nosso autoconhecimento, também, né, de quem nós somos, a autoaceitação também de quem nós somos. A gente, às vezes, tem problema de aceitar quem a gente é, né? Sim, sim. Alguns aspectos em nós também, como que a gente espelha isso no outro também, que às vezes aquilo no outro me incomoda, mas às vezes é algo que está incomodando em mim. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, porque nós brilhosas aqui neste programa de hoje, né, Raquel? Estamos brilhosas, estamos brilhosas. Isso não é uma máscara, pode ser também, não tem problema. É um brilho. É um brilho. Olha, nós estamos realçando o brilho que há em nós, né, Raquel? Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, tá bom, gente? Pra você não sair daí, não mudar de canal, e se quiser mandar sua pergunta, você sabe, né? 3349-1015, 99347-0532. A gente já volta. A maldição do meio do setor, depressão é pacto. Voltamos com o nosso programa Sempre com Você, ouvindo Jacques Trevisan, né? Um dos ícones da música católica. Sabia que tem a música de axé católico? Foi? Tá ouvindo? Ouvi. Rapaz, aqui a gente Gostei. a gente tem para atender todos os gostos, gente. Mandar um beijo grande para Catiane Silva também, né? Que também canta. A Jacques Trevisan, a galera da banda Dominus, né? Que gosta e faz uma música de qualidade, né, da nossa música católica. Que legal, viu, gente? Que bacana. Viu como a gente pode brincar? E hoje nós estamos falando sobre máscaras aqui no programa Sempre com Você, recebendo mais uma vez a Raquel Mirão. Eu tava fazendo lá, né, pesquisando, falei, quando que a Raquel veio? Raquel veio ano passado, faz horas que você não vinha no programa. Tava devendo a gente, mas que bom que veio, né? Que bom que deu certo, né? Que bom. E aí a gente tá falando sobre máscaras, né? Falando sobre quem nós somos. Inclusive, já quero começar fazendo essa pergunta, né? Será que o autoconhecimento, né? Saber quem eu sou, aceitar quem eu sou também, né? Autoaceitação, me ajuda a não precisar, não vou nem usar mais a palavra máscaras, mas me ajuda a precisar não usar de um outro artifício para que eu possa conseguir encarar uma realidade? Por exemplo, eu não gosto de mim e eu vou falar, não, eu vou vestir essa carapuça, não tem como fugir, mas vou vestir isso e vou seguir minha vida porque eu posso, eu consigo, e por mais que dentro de mim isso está um turbilhão de coisas confusas, por exemplo. É porque existe insegurança, né? Então, o autoconhecimento, a autoconfiança é uma construção. E isso eu acho que é importante a gente sempre estar esclarecendo para a pessoa não ficar tão preocupada em eu estou fazendo certo. É desse jeito que eu não vou errar, é desse jeito que eu vou conquistar, é assim que tem que ser. Então, assim, na vida da gente, se a gente pudesse guiar tudo no nosso entorno com um controle remoto, não sei nem se teria graça, né? Porque você controlaria tudo. E a gente não controla nada. Né? A gente compartilha, a gente convive, a gente não controla, a gente convive. Convivendo, a gente pode aprender. Né? Porque aprender envolve, sim, você experimentar. Se você não experimentar, se você, algumas pessoas vêm mesmo com uma marca muito grande da família, muito, vamos supor, uma família muito forte, vamos supor, família com características fortes, né? Então, entendia-se que todas as pessoas daquele grupo familiar seriam pessoas com estrela na testa, com muita luz. Né? Lembra da época dos sobrenomes? Qual que é o sobrenome da sua família? Certo. Né? Então, você é dessa família, puxa, você é uma pessoa de muita sorte. Né? Hoje eu diria assim, todos somos de sorte.
Todos temos sorte, porque nós podemos conviver, na convivência a gente pode experimentar, a gente vai experimentar sabores, né? Não tem gente que não gosta de limão? Tem gente que só prefere doce, tem pessoas que gostam de cheiros doces, tem pessoas que gostam de cheiros, fragrâncias fortes. Se a gente começar a olhar para isso, nós somos mesmo muito diferentes. E nessa diferença, cada um vai encontrar um jeito de ser leve ou de ser alegre. Alegre eu não quero dizer, alegre é uma consequência. De ficar satisfeito com a sua performance, né, em vários lugares que frequenta. Então, essa performance envolve, eu costumo dizer muito em sala de aula, né? É difícil uma pessoa ir para a praia se preparando como se fosse para um baile fino, baile de gala. Ela não vai para um salão, ela não vai fazer uma maquiagem, ela não vai usar uma roupa. Ela pode até ir com uma roupa transparente, né? Mas não é biquíni. Não vai ser biquíni, não vai ser chinelo, não vai ser uma roupa confortável para aquela ocasião. E ela também não vai deixar de se arrumar para ir num baile de gala como se estivesse indo para o quarto dela dormir. Porque, então, assim, essa performance, isso é uma forma de performance. Eu me adequo, né? Eu me comporto naquele lugar muito, muito conforme o lugar, às vezes, exige. Então, isso muitas vezes já foi entendido, não, eu sou autêntica, eu vou como eu quero, onde eu quero. Normalmente uma pessoa, para ser autêntica dessa forma, tem muito poder. Então, na verdade, já não é tão autêntica assim. É uma pessoa que usa do poder que tem, né, do prestígio que tem, para se comportar como quiser em qualquer lugar. Aí, como ela tem muito poder, é difícil alguém contestar o jeito que a pessoa se comporta em tal lugar. E você falando disso, me veio muito também, assim, que às vezes a gente sofre uma pressão muito grande externa, né? Bastante. De como a gente tem que ser. Bastante. Se você, por exemplo, está na igreja, você tem que ser assim. Existe um molde, como se você tivesse colocado em moldes. Não, você era redondo, você entrou para a igreja, você tem que ficar quadrado igual todo mundo. Ou então, ao contrário, né? Ou então, como se a gente tivesse que estar ali e ser aquela pessoa ali. Só que às vezes nisso a gente acaba sendo alguém ali e outra pessoa fora. Pois né? e é interessante que também a gente... Você falou agora da igreja, eu acho importante a gente falar de lugares que existem pessoas. Porque também existem igrejas que têm pessoas que são mais acolhedoras, que são mais compreensivas do jeito que cada um tem e de entender que o jeito que a pessoa se desenvolve pode ser cada vez mais suave à medida que ela vai se conhecendo. Algumas pessoas são agressivas porque não são aceitas em lugar nenhum. Algumas pessoas são extremamente, aparentemente meigas, porque elas entendem que se não se comportar daquele jeito, ninguém vai suportar o humor ácido que elas têm por trás daquele comportamento doce. Então, a gente retoma a ideia de autoconhecimento. Né? A gente vai percebendo que dentro do humor que é meu característico, eu posso sim me comportar adequadamente em qualquer lugar. Isso daí vai fazer, não se eu escolho ir a uma festa, poxa vida, por que eu vou destoar? Eu vou destoar. E se eu escolho não ir à festa, por que eu vou criticar? Por que eu vou criticar mesmo? Então, assim, essa questão da máscara com relação ao autoconhecimento, a partir do momento que a gente lembra e reforça, autoconhecimento é construção. Essa construção, ela exige que você conviva, que você compartilhe momentos com outras pessoas que você não controla. E aí o outro e você vão construir um jeito que fique bom para os dois, sem necessidade de eu ceder. Não, eu estou com tal pessoa, com aquela pessoa, eu vou sentar assim. Agora eu estou com outra pessoa, eu vou sentar assim. Até porque a gente não consegue sustentar muito tempo, né? Não. Uma mentira, a gente não sustenta muito tempo. Não. O que você não é, você não aguenta. Você não aguenta. Vou dar uma pausa na nossa conversa, porque eu vou chamar a dica pra gente viver bem. Sabia? A gente está dando dicas de como viver bem. Tô percebendo. Tá uma delícia esse programa, gente. Vamos conferir então agora. Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é mais do que importante, é essencial. Um estudo da American Academy of Sleep comprovou que dormir bem é um dos segredos para a longevidade. Dos 2.800 participantes da pesquisa,
Os 46% que relataram insatisfação com a saúde tinham também má qualidade de sono. Uma outra pesquisa da Associação Profissional Sleep Societies afirma que quem sofre de insônia crônica corre 3 vezes mais risco de morrer em comparação às pessoas que não sofrem com o problema. Para os pesquisadores, o ideal são pelo menos 7 horas e meia de sono por dia. Viu só, gente? A nossa dica bacana. Eu sempre falo o nome do quadro errado. Eu falo viver bem, é para viver melhor. É melhor ainda. Porque é justamente isso, né? A gente busca o autoconhecimento, as dicas que a gente dá. É para viver ainda melhor. Porque a gente tem uma mania de achar que minha vida tá ruim. Ou então falar, se melhorar estraga. Não, se melhorar fica melhor ainda. Se melhorar, né? Fica melhor ainda. Isso mesmo. É motivo de festa. O Ronilson fala, se melhorar, melhora. Ele fala toda vez. E é a mais pura verdade. Agora, Raquel, existem algumas, digamos assim, máscaras que sejam boas, que a gente, em momentos que a gente usa uma máscara pra gente falar, não, tô de boa. Por exemplo, né? Não sei se seria uma desculpa, mas às vezes eu tô triste, mas eu não quero que ninguém perceba que eu tô triste, porque é uma coisa muito minha. Aí a pessoa fala, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tô feliz, eu estou sorrindo. Será que existem esses momentos em que isso é bom e isso talvez seja bom, pelo menos pra gente? Eu acho, a sua pergunta me remete à sobrevivência, né? É sério, a sobrevivência e a manutenção da minha intimidade, da minha privacidade. Então, assim, quando a gente fala de sensibilidade e de vulnerabilidade, por que isso tem que estar tão claro e exposto, principalmente através da sua fala? Então, assim, inclusive, isso também é uma estratégia que eu utilizei muito tempo quando eu estava dentro de um hospital. Como que eu estou hoje? Os dias que eu percebia que eu estava mais sensível comigo, por mim e comigo, eu sabia que aquele dia eu tinha que respirar mais. Aquele dia eu não aprofundaria, não puxaria tanto o assunto com o cliente, eu deixava ele realmente guiar a sessão, né, dentro do tempo que nós tínhamos. Eu me expunha menos em ambientes que eu percebia que exigiam muito da minha, digamos assim, da minha alegria, da minha energia, da minha disponibilidade, porque ela estava em baixa, ela estava menos um pouco do que comumente era. Então, eu buscava me respeitar. Eu aprendi isso, eu buscava me respeitar, porque se eu me desgastasse mais, aquilo poderia ter um custo a médio prazo um pouco maior para a minha saúde mental. Então, assim, quando eu me sinto vulnerável, quando eu me sinto mais sensível, é muito valioso, uma dica que eu dou, né? É muito valioso, com esse conhecimento que você tem sobre si, por que você vai deixar sangrando isso, deixar tão à mostra isso, essa sensibilidade ou essa vulnerabilidade? Ninguém cuida da gente melhor. Depois que nós somos adultos, ninguém cuida da gente aqui, agora, do que nós. Então, acreditando que alguém está olhando por nós, acreditando que Deus está olhando por nós, a gente tem que fazer uma parte importante, que é não ficar tão exposto. A gente até conversou antes, eu acho que eu vou até citar o exemplo da Lady Gaga, né? Que a gente conversava antes. Eu assisti o documentário da vida dela, e ela é uma pessoa, assim, que no palco ela é performática, né? É fantástico o show dela e tudo mais. E durante muito tempo ela usou máscaras, assim, máscaras reais, estou falando, né? Encarou personagens e tudo mais. Se a gente parar para assistir o documentário dela, mostra ela uma pessoa frágil, né? Como ela mesma fala. Com muita dor, para quem não sabe, a Lady Gaga tem lúpus, a Lady Gaga tem fibromialgia e outras dores decorrentes do lúpus que a gente sabe que existem e que ainda nem identificadas elas foram, né? Sim. Ela não é uma pessoa extremamente alegre, ela é tímida, né? E aí, nesse documentário, ela faz essa fase de transição. Porque quem viu agora, quem até assistiu Nasce Uma Estrela, viu que ela mostrou a cara dela mesma, assim, mostrou o rosto. E para ela passar por essa fase de transformação foi uma fase muito difícil. No documentário, ela estava com medo, ela falava assim que sem a máscara ela não era ela. E como que ela ia sair na frente das pessoas? Então, quando ela sai, primeira vez, no meio do público, como Lady Gaga, como quem ela é, né? E ela passa pelas pessoas, tira foto, entra dentro do carro, o pessoal fala para ela, você conseguiu, né? Então, ela mascarou, e ela fala várias vezes que muitas vezes ela mascara mesmo a dor que ela sente, ela tem o quadril quebrado quando ela está no palco, né?
tem essa realidade. Às vezes nós não temos essa, né? Podemos sair como Lady Gaga toda montada, né? Mas às vezes a gente acaba também agindo dessa forma, né? Nesse caso específico, quando a gente fala de uma doença crônica, né? Aliás, mais de uma, isso realmente deve provocar muitas limitações no dia a dia dela. E isso também provoca muito desgaste psicológico, muito desgaste emocional para ela dar conta do dia a dia, de continuar, de viver um dia a dia, digamos, com dor intensa. Né? Existem excelentes tratamentos, existem excelentes remédios que amenizam e que controlam a sensação dolorosa, e dentro desse quadro crônico existe também um psicológico que precisa bastante de atenção. Então, quando ela encontra um ponto de prazer que ninguém ensina, a pessoa identifica, ela é uma artista, então a gente imagina, né? Já que a gente está falando voltada nessa questão de mídia, né, das notícias que falam sobre ela, desse ponto que nós estamos falando, que nós duas não conhecemos ela pessoalmente, para garantir ou confirmar o que nós estamos falando, entende que à medida em que ela utilizou a performance dela, né, as máscaras ou as performances, foi uma forma de mediação que ela conseguiu para estar no real, não, digamos assim, possível. Porque como ela, talvez, ela não conseguiria atingir esse ponto de alegria, de prazer, que realmente a gente sabe que ameniza a sensação dolorosa. Né? Os pacientes muito doloridos, muito dolorosos, quando eles têm um pedido acolhido, fazer uma viagem, receber visita do neto, receber alguma coisa que é muito valioso, a alegria deles faz com que eles façam movimentos, com que eles falem coisas que a família relata para a gente. Faz muito tempo que ele não sorri, faz muito tempo que ele não levanta, fazia muito tempo que ele não fazia uma brincadeira ou dava uma gargalhada. Então, a gente sabe, né, teoricamente, que as alegrias, os momentos alegres, eles têm um poder enorme de amenizar e de, como se diz, possibilitar que o outro realize feitos que há muito tempo não fazia. Para a gente encerrar, Raquel, eu lembro que uma vez a gente falou sobre o mentiroso aqui, você lembra? Ah, sim. Será que, às vezes, para fugir um pouco da minha realidade, eu não visto também uma máscara, né? Assim, fala que nem mentir tanto. Não, eu acredito que eu sou rico. Tem pessoas que falam que é ricas e tudo mais, e na verdade acreditam naquilo, levam a vida tal como tal, né? Sim. E aquilo ali acaba sendo, não sei se, pode ser que seja, né? Mas quando que isso se torna uma patologia? Ou, de fato, ser assim é algo patológico ou não? A diferença de um normal para um patológico, ele envolve, nesse caso que você está colocando com relação ao mentiroso, é quando realmente ele não pode, em nenhum momento, estar representando a si mesmo, porque o si mesmo não corresponde ao que ele gostaria de ser. Então, não é normal. Então, não sei se ficou claro, né, digamos assim. Quando aí alguém precisa abrir mão de quem ele é, porque quem ele gostaria de ser não tem nada a ver com o que realmente ele tem ou ele seja. Então, ele faz uso ele simula, ele dissimula, ele representa muitas vezes, ou inclusive o tempo todo, tanto que nós temos o mitômano, né? Ele simula, ele mente o tempo todo, porque é uma forma, é uma necessidade que ele encontra, ou acho que é necessidade, acho que se não for por necessidade, ninguém teria tanto trabalho assim. Verdade. Raquel, obrigada, viu? De Mais nada. uma vez pela sua participação. Excelente segunda-feira para você. Igualmente. Obrigada. Vai sair daqui toda cheia de brilho. Vou Diz que vai sair. trabalhar. Ela falou que ela vai trabalhar a tarde de de brilho. brilho. Quero só ver se ela vai fazer uma foto e me mandar. Ó, estou trabalhando com seus brilhos. Obrigada, viu, pelo De carinho de nada. sempre. Vamos conferir a nossa dica de direito de hoje, por favor. Vamos ver. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Viu só, gente? E agora, então, para encerrar o nosso programa, nós vamos ver o que o santo de hoje tem a dizer para nós, né? Afinal de contas, a gente está vivendo dia após dia a inspiração desses santos que viveram e que, né, na graça de Deus, se tornaram santos, o que nós podemos também ser. Vamos conferir. A ociosidade caminha com lentidão, por isso todos os vícios a atingem. Santo Agostinho de Hipona. Vamos encerrando então o nosso programa de hoje, nessa segunda-feira de carnaval, agradecendo você, o seu carinho, ó. Um beijo grande e amanhã nós estaremos de volta. Quem vai dar a entrevista pra gente é o padre Reginaldo Padilha. Nós vamos falar sobre quaresma, afinal de contas, quarta-feira, né? 9 horas da manhã vai ter lançamento da abertura da campanha da fraternidade. De manhãzinha cedo já tem missa, imposição das cinzas. Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui e você é o nosso convidado, ó. Um beijo grande, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.